Efésios capítulo 2, os versos de 8 até o 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Amém, amados? Queridos, nós sabemos porque o caminhar com Deus nos leva a entendermos isso, que a fé cristã, ela é composta de muitas doutrinas, onde algumas delas são extremamente importantes para aqueles que são discípulos de Cristo. E dentre essas doutrinas que a palavra de Deus, ela realmente nos revela, a doutrina da salvação, ela provavelmente seja, pelo menos a priori, a principal, tendo em vista que ninguém passa a ser discípulo de Cristo sem primeiramente experimentar a salvação de sua alma. Não importa o quão religiosos nós sejamos, mas enquanto nós não somos salvos, nós permanecemos nas trevas. Nós somos filhos da ira, da desobediência, do diabo. Estamos separados, destituídos da glória de Deus, sem nenhuma possibilidade de uma relação verdadeira com o Senhor, ainda que para as pessoas que nos cercam possamos demonstrar algum tipo de espiritualidade ou de religiosidade. A salvação, na realidade, é a porta de entrada para que alguém possa ver a Deus, para que alguém possa conhecer a Deus. Enquanto a vida eterna não chega, nós permanecemos na morte, mortos nos nossos delitos e pecados. E compreender a salvação, ou pelo menos o processo, que no caso essa doutrina na realidade tem, é fundamental para que a gente possa evitar os muitos enganos e heresias que esse tipo de assunto produz. E talvez por isso, creio eu que com certeza, o Espírito Santo ele fez questão de deixar uma vasta quantidade de textos sobre esse assunto, sendo este encontrado em Efésios, que nós fizemos a leitura, um dos mais esclarecedores para a fé cristã. A palavra de Deus está cheia desse assunto. Na realidade, isso já começa lá no livro de Gênesis, tanto quanto quando Deus ele vai sacrificar os dois animais para cobrirem ou para cobrir a nudez de Adão e Eva, como posteriormente vai fazer a promessa de que da semente da mulher viria alguém, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então salvação é um assunto extremamente vasto dentro das Escrituras. Mas este de Efésios, ele podemos dizer assim, um pequeno resumo, de uma importância enorme, quando se trata dessa questão. E nesse texto de Efésios, nós temos as três principais verdades sobre a salvação. E nós gostaríamos de destacá-las durante essa noite, com a finalidade de trazer edificação para os salvos e para ser usado por Deus em relação àqueles que ainda dessa salvação
não desfrutam, porque eu creio em um Deus que salva. Amém? E eu tenho certeza que esse Deus que salva está aqui, e dentre as muitas coisas que Ele deseja fazer é salvar, né? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o desejo do coração do Pai. A primeira verdade dessas verdades principais que esse texto nos revela está logo no versículo de número 8, na primeira parte, quando diz: pela graça sois salvos. A primeira coisa importante que eu queria compartilhar com os amados irmãos aqui presentes nesta noite é que a graça de Deus é a causa, a fonte da salvação. Eu vou repetir: a graça de Deus é a causa, a fonte da salvação. Na verdade, nós nada podemos fazer para salvar a nós mesmos, tendo em vista que a única coisa que nós merecemos é a condenação eterna. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A Bíblia é muito clara em relação à nossa condenação devido ao pecado de Adão. O pecado de Adão, segundo está escrito no livro de Romanos, passou a todos os homens, e todos morrem em Adão. E essa é a sentença que está estabelecida sobre a vida de toda pessoa que é pecadora. Ou seja, nós merecemos o inferno. Se formos avaliar o quão pecadores somos, nós vamos nos curvar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu sou digno do inferno. Às vezes eu vejo algumas pessoas em trevas dizendo coisas que só revelam o quão pouco elas conhecem a respeito de Deus e a respeito de si mesmo. Recentemente eu vi uma postagem de alguém que dizia que tinha um coração bom, e isso contraria tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, pois inclusive a mesma afirma que o nosso coração é enganoso, extremamente corrupto, e chega ao ponto de dizer: quem o conhecerá? Ou seja, apenas Deus conhece o que está no nosso coração. Então, quando nós olhamos para nós e enxergamos algum tipo de bondade, ainda que ela possa ser demonstrada e vista por outras pessoas, na realidade, isso que ocorre nada mais é do que uma ação graciosa do próprio Deus em relação à nossa vida maligna, porque, querendo ou não, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o nosso coração é corrupto. Uma determinada ocasião, os fariseus chegaram para Jesus e o questionaram, porque os seus discípulos, os discípulos de Jesus, estavam comendo por lavar as mãos, sem lavar as mãos. E aquilo foi um escândalo para os fariseus da época de Jesus, porque havia uma lei que estabelecia, que era necessário se lavar as mãos antes de comer, porque senão tais pessoas eram consideradas como impuras, como imundas. E aí Jesus vai e mostra para aqueles homens que o problema do homem não está naquilo que entra nele, porque o que entra vai voltar no caso, vai se tornar algo inútil, vai sair do corpo. Mas o que contamina o homem, disse Jesus, é o seu coração, aquilo que sai de dentro dele. E aí Jesus vai dar uma listagem de todas as coisas que vêm do coração: o ódio, o adultério, o ressentimento, a mágoa, a mentira, a desonestidade, a idolatria, a feitiçaria. Tudo aquilo que não presta vem do coração, porque o nosso coração é demasiadamente corrupto. Ou seja, nós merecemos o inferno. Na realidade, a única coisa que a gente sabe fazer depois que toma consciência, do que é certo e errado, é pecar. Porque até as nossas ações boas, em sua grande maioria, se não todas elas, não passam de
trapos de imundícia, porque o que fazemos de bom, buscamos a glória para nós mesmos. Inclusive, muitas vezes, na tentativa de salvar a nossa própria vida. Eu acredito que você já deve ter escutado alguém dizer assim, quando é questionado, por exemplo: você acha que vai para onde quando morrer? E aí alguns ousam dizer: eu acho que eu não sou tão ruim. Eu acho que Deus vai me colocar no lugar bom. Eu não sou uma pessoa tão má. Mas o problema é que, ainda que apenas um único pecado nós cometêssemos durante toda a nossa existência, já seria suficiente para nos lançar no fogo do inferno. Porque o problema não está na quantidade do pecado, mas no pecado em si, que é uma afronta à santidade de Deus. Deus este que é infinitamente grande. E é por isso que a única coisa que nos resta é o derramar da sua ira. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não merecemos a salvação. Não importa o que façamos, não importa o esforço que empenhamos nesse sentido, nesse objetivo. Paulo disse: não há um justo, nenhum sequer. A graça de Deus é a causa, a fonte da nossa salvação. Trata-se de um dom dado gratuitamente por Deus, como expressão do seu grande amor para conosco. Romanos capítulo 6, verso de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas glória a Deus, porque tem esse mais. O dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna. Salvação é graça. Salvação nada tem a ver com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer, mas com o que Deus fez por mim. Foi Deus que tomou a iniciativa. Foi Ele que veio do trono. Foi Ele que encarnou. Foi Ele que entrou neste mundo. Foi Ele que se tornou a ponte de volta para Deus, através do Filho. Pela graça, sois salvos. Durante muito tempo da minha fé, eu aprendi, e esse é um conceito comum que provavelmente ainda circula no meio chamado evangélico, é que graça é Deus dando e fazendo tudo por quem nada merece. No entanto, eu descobri que graça vai além disso. Porque quando você não merece algo, tudo bem, você não merece alguma coisa, se você ganha, você está em lucro. Mas o problema, como eu já disse, é que nós merecemos algo. Você entende? É mais ou menos assim, não é? Um cidadão de bem morre, aí você diz: poxa, ele não merecia morrer. Tem nada que possa dizer que ele merecia morrer. Mas o criminoso morre, você diz: ele merecia morrer. Essa é que é a grande questão. Nós não somos um cidadão de bem, nós somos criminosos aos olhos de Deus. Nós somos vis pecadores. Nós somos malditos. Pastor, que palavra forte. Oh, amado, é só ler Gálatas capítulo 3, que diz que Jesus se fez o quê? Maldição por nós. Se Ele se fez maldição por nós, é porque quem era para estar ali éramos nós. Ou seja, os malditos somos nós. Então graça não é Deus dando e fazendo tudo por quem nada merece, mas é Deus dando e fazendo tudo por quem merece o inferno. Você entende? Isso é graça.
E compreender a graça de Deus vai fazer com que você tenha um comportamento totalmente diferente em relação a Ele. Boa parte das nossas obras humanas, naturais, a maneira como a gente se relaciona com Deus, nada mais é do que o resultado de uma falta de conhecimento do que realmente significa a sua graça, e provavelmente porque falta luz ao nosso coração. Ou seja, é como se os nossos olhos permanecessem tapados e nós não conseguíssemos enxergar o que verdadeiramente isso significa. Pela graça nós somos salvos. Graça é dádiva, graça é presente, graça é dom. Ela vem de uma palavra grega chamada caris. Ou seja, graça é um presente totalmente vindo de Deus. Por causa do seu amor para conosco, por causa do seu caráter amoroso. E eu quero que você nessa noite saiba que este ponto de vista que foi proclamado pelo apóstolo Paulo, ele é inegável, indiscutivelmente verdadeiro e totalmente inegociável. Esse é um dos princípios fundamentais de uma fé bíblica, de uma fé cristã verdadeira, de uma fé cristã fundamentada nas Escrituras. Se você ouvir qualquer coisa diferente do que está sendo apresentado aqui neste momento, de imediato você pode rejeitar, porque a palavra de Deus é extremamente clara sobre este assunto. A nossa salvação, queridos, é tão somente fruto do amor de Deus para conosco. Romanos capítulo 5, versículo de número 8 diz que porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Como foi que Ele morreu? Sendo nós ainda pecadores. Jesus disse: eu não vim buscar bons, eu não vim buscar sãos, eu vim buscar doentes, eu vim buscar enfermos. Um dos problemas enfrentados pelos fariseus da época de Jesus é porque justamente Jesus dava atenção a quem? Aos pecadores, aos publicanos, às meretrizes, aqueles que eram vistos como pessoas totalmente puras, quando na realidade os fariseus eram os mais impuros. Jesus vai mostrar isso e vai dizer: vocês estão preocupados em limpar o exterior do copo, dos pratos, mas o interior está sujo, está cheio de rapina. Vocês são parecidos com sepulcros caiados, estão bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de imundícia. Muitas vezes nós nos escondemos atrás da hipocrisia da religião, achando que isso é suficiente para a nossa salvação, quando na realidade não é. A salvação é pela graça de Deus. Gloriosa graça, bendita graça. Estaríamos totalmente perdidos sem ela, sem nenhuma chance, sem nenhuma possibilidade de retornarmos para o Senhor. Mas o Senhor nos amou, e por causa desse amor Ele nos deu vida. Isso é graça. Presta atenção: salvação não começa no homem, começa em Deus. Não é em nós que começa,
começa nele. Amém? Então a primeira coisa importante dentro desse texto é que a graça de Deus é a causa, a fonte da salvação. Mas no versículo de número 8 ainda diz assim: porque pela graça sois salvos, presta atenção agora, mediante a fé. Enquanto a graça é a causa da salvação, a fonte da salvação, produto da ação do amor de Deus em nosso favor, a fé é o instrumento da salvação. Ou seja, apesar de Deus nos amar e nos dar graciosamente a salvação, o instrumento, o meio pelo qual nós desfrutamos dessa salvação que é dada gratuitamente por Deus, é a fé. A graça é a causa, a graça é a fonte, mas a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da salvação. Sem fé, diz o livro de Hebreus, é impossível agradar a Deus. É por meio da fé que nós somos salvos. Ou seja, apesar de todo o amor de Deus e dessa oferta graciosa da salvação, para que essa salvação seja experimentada, seja gozada, seja desfrutada, nós precisamos crer. Porque se porventura essa condição não tivesse sido estabelecida, toda a humanidade seria salva. E aí nós teríamos que reconhecer o universalismo, ou seja, que naquela cruz Jesus salvou todas as pessoas, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que naquela cruz Jesus morreu por todos, mas o meio que ele estabeleceu para que o homem fosse salvo é pela fé, ou mediante a fé. Deus deu a salvação. A salvação é Deus estendendo as mãos ao homem, é Deus chamando o homem de volta para si, é Deus fazendo tudo que era necessário para que o homem fosse salvo. Isso é graça. Mas a maneira como isso se torna propriedade, realidade na nossa vida, é que nós precisamos crer. Temos que ter fé. É por isso que você vai observar várias pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, que conhecem a oferta da graça de Deus, que ouvem falar do amor de Deus, mas no entanto permanecem mortas nos seus delitos e nos seus pecados, caminhando a passos largos para a perdição. E por que isso ocorre? Porque simplesmente elas não creem. Elas não depositam nessa graça a sua confiança. Porque a fé nada mais é do que aceitar humildemente o dom gratuito de Deus. A verdadeira fé nada mais é do que reconhecer a incapacidade humana de salvar a si mesmo, e diante da grandeza e majestade desse Deus que se revela de maneira espetacular através do seu Filho, se dobrar diante dele e dizer: eu creio que eu sou um pecador maldito e perdido, mas naquela cruz Deus me amou e imputou sobre o seu Filho o meu pecado, jogou sobre ele a sua ira. Para quê? Para que eu pudesse ser salvo. A fé, ela é decisiva no processo de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que? Deu. Ninguém poderia fazer isso. Foi Ele que fez. Deu o seu Filho, o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna.
É pela fé. Não há uma outra forma. Ou nós acreditamos, ou nós confiamos nesse Deus, ou estamos perdidos. Uma vez Jesus ele mostrou quão difícil um rico entraria no reino dos céus. Depois de ser questionado por um jovem que disse: mestre, o que é necessário fazer para ter vida eterna? O que é necessário fazer para ser salvo? Jesus citou para ele alguns dos mandamentos. E quando Jesus começou a citar, ele disse: Senhor, eu tenho guardado todas essas coisas desde a minha infância. Jesus olhou e disse: falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, então me segue. E aquele homem saiu muito triste. Apesar do amor demonstrado por Jesus, ele rejeitou esse amor. E quando ele sai, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os seus discípulos, confusos e entendendo o que Jesus havia falado, confusos no sentido de dizer assim: bem, então o que é que a gente pode fazer? E eles afirmaram: Senhor, dessa forma é impossível alguém entrar no reino de Deus. E Jesus não discordou deles, mas Jesus acrescentou algo que eles não sabiam. Ele disse: para os homens é impossível, mas para Deus, aleluia, para Deus tudo é o que? Possível. Ou seja, se há alguém que pode salvar o homem pecador, esse alguém é Deus. E como Ele o faz? Ele o faz gratuitamente. Mas qual é a exigência? A exigência é a fé. Mediante a fé, que nada mais é do que aceitar humildemente a graça de Deus. É como se você dissesse assim: eu desisto, eu reconheço, eu não presto, eu reconheço, o meu coração é corrupto, eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim. Eu quero ser bom, mas eu não consigo. Eu quero amar, mas eu estou cheio de mágoa, de ressentimento, de ódio. Eu quero ser honesto, mas quando menos vejo, eu estou tendo algum ato de desonestidade. Eu desisto. E aí, diante da oferta, como se Deus estivesse dizendo assim: tudo bem, você não pode salvar a você mesmo, mas eu estou aqui. Deus é o salvador do seu povo. Conforme eu já disse, Jesus veio fazer o quê? Buscar e salvar aquele que se havia perdido. Glória a Deus, Ele veio. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, João começa a descrever a vinda do Filho de Deus. Ele mostra: no princípio era o Verbo, era a palavra, e o Verbo era Deus, e estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no decorrer da sua introdução ao seu evangelho, João vai afirmar que esse Jesus veio para o que era seu. Ele veio para o povo judeu, ele veio para os descendentes de Abraão, ele veio para o povo de Deus escolhido na velha aliança. E aí afirma: mas os seus não o conheceram. E ele continua: mas a todos que o conheceram, receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Ninguém será salvo sem crer. Não importa o quão aparentemente boa seja uma pessoa. Irmãos, essa bondade natural humana que nós conseguimos enxergar em alguns, não é vista da mesma forma por Deus. A gente vê o exterior, Deus vê dentro. Entendem? A gente vê o estender das mãos, muitas vezes atraindo holofote para nós. A caridade buscando o aplauso dos homens. As boas ações para a gente trombetear, né? Inclusive hoje nos chamados meios de comunicação. É interessante como tem gente tão boa e faz questão de divulgar essa bondade. Sem fé é impossível agradar a Deus. A graça é a causa da salvação, mas a fé é o instrumento para que essa salvação seja experimentada. Não há como ser salvo sem fé. A graça foi dada, na minha concepção, a todos. A possibilidade de fé também. Mas Deus não pode crer por nós, somos nós que temos que crer. A partir daí, a palavra do Senhor diz, vamos ler no começo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui o apóstolo Paulo, sendo dirigido pelo Espírito, ele vai fechar o ciclo da salvação. Porque se tivesse parado na fé, daria uma margem exatamente para essa graça barata que muitas pessoas têm proclamado nos dias atuais. Porque se a salvação é dádiva, é um presente de Deus, e eu a desfruto por meio da fé, então isso significa que a partir do momento em que eu declarar a minha fé em Jesus, eu já estou totalmente salvo, e aí não importa o que aconteça, eu estou salvo. Mas não é bem assim. A graça é a causa. A fé é o meio, é o instrumento. Mas as obras são a evidência da salvação. Você entende? A iniciativa da salvação é de Deus, é Ele que a concede, é Ele que a doa, é Ele que a dá, gratuitamente. Você não pode comprá-la, você não pode fazer por onde merecê-la, não importa, você não pode. Paulo vai combater isso o tempo todo, mas o Espírito Santo é Deus, e essa salvação, apesar de ser de graça, não pode ficar sem evidência. Ela tem que ser apresentada, ela tem que ser revelada, ela tem que ser mostrada. Então é o que o texto vai nos dizer.
Olhe, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, você não pode fazer nada para merecer da parte de Deus a salvação. Deus não deve nada a ninguém. Não, vou ter que salvar porque Ele é bom. Eu vou ter que salvar porque Ele faz caridade. Eu vou ter que salvar porque Ele é um bom pai, porque Ele é um bom filho, porque Ele é um bom marido, porque Ele é um bom empregado. Deus não deve nada a ninguém. Mas quando o presente dele chega, que é um ato do seu amor, que é uma manifestação do quanto Ele nos ama, e aí eu creio, como resposta a este amor, como resultado da minha salvação, as obras começarão a se manifestar. Observem mais uma vez o texto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. E aqui Paulo está falando para aqueles que são salvos. Nós somos feituras dele. Feituras de quem? De Deus, criados em Cristo Jesus. E ele continua: para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Glorificado seja o nosso Deus. Essa salvação, queridos, ela chega até nós gratuitamente, por uma obra do Espírito. Nós depositamos nesse Senhor, nesse Cristo, a nossa fé, na obra realizada na cruz, nesse projeto perfeito de Deus. A partir daí, nós somos salvos. E aí o que é que vai acontecer agora? As boas obras começam a se manifestar. Obras nas Escrituras são o produto ou fruto da salvação, não a causa dela. Vou repetir: obras nas Escrituras são o produto ou fruto da salvação, não a causa dela. Tiago, ele vai afirmar que é a prova verdadeira da fé. Tiago capítulo 2, versículo de número 18. Ele vai dizer: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago chega ao ponto de afirmar que uma fé sem obras é o quê? Morta. E diz mais: uma fé sem obras pode porventura salvar? Pastor, eu estou confuso. Não há confusão alguma. Não há nenhuma confusão nisso. Quando nós realizamos obras na tentativa de comprar, de merecer a salvação, essas obras são reprovadas por Deus. Mas quando humildemente eu reconheço que não posso ser salvo sem ser por Deus, através de Cristo, e creio nisso, então como consequência eu começo a manifestar obras que serão diferentes das antigas. Observem, por exemplo, no mesmo capítulo de número 2, os versos 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da
desobediência. Versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas a partir do momento em que a vida entrou em mim, a salvação passa a ser realidade na minha vida. Agora eu vou andar de maneira diferente, não nas obras antigas, mas nas obras pelas quais o Senhor já preparou de antemão, para que eu pudesse andar nelas. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: olha, deixe com que as obras de vocês glorifiquem o meu nome. Anunciem, mostrem as obras de vocês, não no sentido de aparecer, mas o reflexo da nova vida que possuímos. Amados, cada árvore vai produzir o seu respectivo fruto. E se alguém realmente é salvo, vai demonstrar essa salvação na praticidade de sua vida. E como isso ocorre? Como a resposta ao amor de Deus demonstrado por nós. Por que é que o crente real, genuíno, ele quer acertar? Por que é que ele quer agradar a Deus? Por que é que ele quer fazer a vontade de Deus? Por que é que ele trava uma luta contra o pecado que opera na sua carne? Por que é que ele insiste, muitas vezes, em quando cai, se levantar para fazer a vontade do Senhor? É porque ele agora conhece o amor de Deus. Ele sabe: eu estava perdido e o Senhor me salvou. Eu estava em trevas, ele me colocou na luz. Eu era filho da ira, ele me tornou seu filho. E eu quero amá-lo. Observem que as obras na vida do cristão não é fruto de um farisaísmo, mas de um amor sincero a Deus, por reconhecer a obra perfeita que ele realizou. É um ato de pura gratidão. Não é aquela coisa: eu sou obrigado, é por causa da igreja, é por causa do pastor, é por causa de fulano, é por causa de ciclano. Não, eu quero acertar, eu quero fazer o que é correto, eu quero andar segundo a palavra de Deus, porque Deus me salvou. E a única coisa que eu posso fazer é tentar agradá-lo, é tentar satisfazê-lo. Não é porque eu sou obrigado, é porque eu entendo que ele pagou um alto preço pela minha vida, para que eu pudesse retornar para ele. Eu devo tudo a ele. Você entende? Quando a salvação chega, os seus olhos são abertos. E aí você começa a dizer: eu respiro por causa dele, eu tenho consciência por causa dele, eu posso hoje ver a luz por causa dele. Ele foi preparar um lugar para mim. Estava condenado e agora estou salvo. Fui justificado por Deus através de Cristo. Um criminoso que se tornou justificado. Aleluia! Eu não comprei a minha liberdade, Jesus a comprou. Deus pagou um preço elevado para que a minha vida pudesse ser totalmente dele. E por causa de tudo isso eu amo. E porque eu amo, eu quero agradar. Irmãos, o verdadeiro amor, uma das marcas é que se quer agradar. Você concorda comigo? Quando a gente ama, a gente tenta agradar. E a gente faz isso até com seres imperfeitos. Quando muitas vezes a gente acha que não merece,
Agora imagine no caso de nós para com Deus. Ele demonstrou o seu amor para conosco, a gente não valendo nada. E como nós não vamos corresponder a este amor, sabendo que Ele é tudo? Nós não valemos nada e Ele nos amou. Ele é tudo. E nós muitas vezes não queremos demonstrar que o amamos, mesmo sabendo que é dele que vem todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você que está aqui nessa noite. Deus não é apenas o autor da salvação, mas toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Tudo que é bom vem de Deus. Como não amá-lo? Como aceitar o nosso coração tão frio para com Ele? Como viver deliberadamente no pecado? Como atingir a sua santidade sem sentir nenhum remorso? Sem sentir nenhuma dor? As obras comprovam a nossa salvação. Elas não nos salvam, mas é o resultado da salvação. Quando nós experimentamos o amor de Deus através dessa graça maravilhosa expressa na pessoa de Jesus, no seu sacrifício naquela cruz, as obras se tornarão algo normal. E nós não estamos falando aqui de obra simplesmente de caridade. Nós estamos falando de obras no sentido de que é tudo aquilo que agrada a Deus. Por exemplo, quando Tiago vai dar um exemplo de obra, ele vai usar quem? Ele vai usar Abraão. E vai mostrar que Abraão, ele foi justificado pela fé, porque a sua fé foi confirmada quando ele entregou no altar a vida do seu filho Isaque. Foi dessa forma que Abraão confirmou que cria em Deus. Porque a fé sem obras não significa nada. É apenas palavras vazias. Queridos, no céu ninguém vai se gloriar, porque não haverá ali ninguém que tenha algum motivo de glória. Mesmo homens como Paulo, como Daniel, como Elias, como Eliseu, como Jó, como Noé, como Enoque, mesmo estes homens não terão nada para se gloriar, porque tudo que aconteceu na vida deles foi fruto da graça de Deus. Eles fizeram apenas crer e corresponderam a essa fé, demonstrando através de obras essa salvação. É assim que funciona. Então esses são os três princípios fundamentais no processo de salvação, e você não pode esquecê-los. E quais são eles? É que a graça é a causa, é a fonte da salvação. A graça de Deus, é Deus que a doa, é Deus que a dá, é Deus que a concede. A fé é o instrumento pelo qual você a desfruta, é o instrumento pelo qual você goza dessa salvação. E as obras são a evidência de que alguém é salvo. Por isso nós precisamos a cada dia empenhar esforço no sentido de agradar a Deus, porque será um reflexo de que realmente nós o amamos. E só pode amar a Deus quem experimentou o seu amor primeiro. Você compreende? Como é que alguém diz que ama a Deus e não tem nenhum prazer nele? Como é que
que alguém diz que é salvo e não tem nenhuma alegria nas coisas espirituais? Tem alguma coisa incoerente. E essa é a razão da palavra. É por isso que o ciclo é fechado. É por isso que não se fica somente. Paulo poderia ter dito: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Se parasse aqui, aí a gente era tão somente afirmar uma fé em Cristo, uma confiança na salvação oferecida por Ele, e naturalmente estaríamos salvos, tudo tranquilo. E qualquer um poderia dizer: não, eu creio em Jesus. Sim, mas por que você está em adultério? Não, mas eu sou salvo pela graça. Eu creio em Jesus. Sim, mas você faz parte de alguma congregação? Não, eu não preciso me congregar. Peraí, o que está acontecendo? Eu creio em Jesus. Sim, cadê a sua Bíblia? Não, eu não tenho Bíblia. Você lê a Bíblia? Não, eu leio uma vez perdida. O que é que está acontecendo? Eu creio em Jesus. Sim, mas você vive na mentira. Não, mas eu sou salvo pela graça. Aí o Senhor, o Espírito Santo, vai fechar o ciclo. Ele diz que nós realmente não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie, mas vai afirmar: porque vocês são feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou desde antemão para que nós andássemos nelas. Aleluia. Temos a causa da salvação, temos o meio da salvação e temos o resultado da salvação. Diante disso fica fácil até avaliar se somos salvos ou não. Uma palavra para refletirmos. E eu quero concluir essa reflexão dizendo para os amados que nós somos totalmente salvos pela graça. Totalmente. Glória a Deus. Mas isto não significa que não precisamos fazer absolutamente nada. Pelo contrário, significa que a partir do momento que nós somos salvos pela graça, toda a nossa vida terá que ser um prolongado esforço para manifestar nossa gratidão a Deus e tentar merecer esse amor, ainda que saibamos que nunca vamos conseguir isso. Você entende? É mais ou menos assim, sabe? Eu não sou digno desse amor, mas o que é que eu posso fazer para amá-lo? O que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso melhorar? As boas obras jamais merecem a salvação, mas há algo incoerente, radicalmente mal, se a salvação não produzir boas obras. Não são nossas boas obras que fazem com que Deus seja nosso devedor, e sim o amor de Deus, que nos coloca na obrigação de manifestar, através de nossa vida, o esforço por sermos dignos dele. Você entende? As minhas obras não tornam Deus o meu devedor, mas o amor dele por mim me leva a uma dívida com ele, aonde a única coisa que eu quero é amá-lo, mesmo com um amor imperfeito, mas me esforçando a cada dia para expressar esse amor mais e mais. Somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Esse é o resumo da salvação. Salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Amém, amados?
Vamos ficar de pé na presença do nosso amado Salvador.